Olá, galera! Voltamos para a solução dos exercícios resolvidos do capítulo 3. Então, vamos verificar aqui o que acontece. Então, o exercício resolvido número 1 diz o seguinte: uma força vertical de 450 newtons é aplicada na extremidade de uma alavanca que está ligada ao eixo O. Está vendo o desenho aqui no lado esquerdo? Então, determine A, o momento da força em relação a O, a força horizontal aplicada em A que gera o mesmo momento, a força mínima aplicada em A para que gere o momento, e a posição da força vertical para 1080 newtons, que gere o mesmo momento, e se alguma das forças atribuídas em A, B, C ou D é equivalente à força original. Tá? Então, aplicação direta dos momentos nessa parte aí. Então, primeiro, o momento em relação a O, né? Ele vai vir justamente dessa força de 450 newtons, que é a força aplicada a princípio. Tá? Então, o que você vai fazer? A força ela tem que ser perpendicular à distância, não é isso? Então, a força está aqui, ó, sendo aplicada em A. Então, se ela desce perpendicular aqui, em relação ao ponto O, ela tem essa distância D aqui em relação a O. Perfeito? Então, basta você pegar o momento, força, vezes distância, ok? Só que a distância, essa distanciazinha aqui, você tem que aplicar um cosseno. Então, para achar o valor de D, né, o que você faz? O cosseno de 60, que é cateto adjacente D sobre hipotenusa. E aí você isolando D, você tem 60 cosseno de 30. Cosseno de 60, perdão, que é o ângulo aqui. Então isso dá 30 centímetros. Não esqueça de trocar as unidades para o sistema internacional, isso vai dar em metros, né, 0,3. E é só fazer força vezes distância. Então, nesta barra, você tem a aplicação de um momento de 135 Nm. Newton, unidade de força, distância, metro. Beleza? Então, aí nós temos o valor do módulo do momento aplicado em relação a O. Bem, o possível momento, né? Então, para gerar uma força horizontal aplicada em A, que gera o mesmo momento, então o que eu vou fazer? O momento já foi calculado, 135 Nm. Então a distância, agora que é horizontal, tem que ser dado por essa distância aqui. Ó. Porque percebam que a força, que é horizontal, ela é perpendicular à distância aqui, ó, em relação ao ponto O. Ok? Logo, agora em vez de usar o cosseno, eu vou usar o seno, porque se eu pegar o triângulo aqui, né, ó, vocês vão ver que é o cateto oposto sobre hipotenusa. Então, usa o seno, que dá 52 centímetros, 0,52 metros. Então, usando o momento em O, força vezes distância, para que uma força horizontal gere o mesmo momento de 135 Nm, basta achar o F, que vai dar em torno de 259,6 newtons. Bem, para achar C, a força mínima aplicada em E para que gere o mesmo momento, sempre a força mínima é aquela em que é perpendicular à distância total da barra, em que a força é perpendicular ao momento de aplicação ao estado de aplicação do momento. Então perceba que eu tenho a força F aqui, ó, na figurinha do lado esquerdo, a distância OA, que é totalmente a barra aplicando. Então aqui eu não preciso aplicar nem seno nem cosseno, porque a própria barra é que vai girar totalmente com a ação total da força F. Então, para o mesmo momento de 135 Nm, agora eu vou usar o 0,6, que são 60 centímetros, passar dividindo, né? Então, claro, você vai ter uma força equivalente a 225 newtons se ela for aplicada. Então, a força mínima aplicada em A gera o mesmo momento que deve atuar na distância máxima perpendicular. Agora, para determinar onde está o ponto de aplicação da força vertical, ó, vertical, em 108 newtons, basta, em 1080 newtons, basta você, usando o momento de 135 Nm, com a força de 1080 N, descobrir qual deve ser a distância na barra, tá certo? Então, logo, para que eu tenha 135 Nm de força
de momento para uma força de 1080 Newton, basta fazer a divisão, você tem que a distância tem que ser de 0,125 metros, ou 12,5 centímetros. Mas como ela é vertical, ó, essa distância tem que ser essa distância aqui, ó. Por quê? Porque aqui eu tenho o momento e a distância é perpendicular eu tenho a força, perdão, o momento está no O, né? E a distância ela é perpendicular a essa força. Então, quem que eu preciso calcular? A distância BO do triângulo, certo? Então, como eu já sei, basta colocar o tamanho OB, cosseno de 60, dá 125. Então, passando o cosseno de 60 dividindo, eu vou obter um OB de 25 centímetros. Então, ele tem que estar nesta posição aqui de 25 centímetros, vertical, para que uma força de 1080 newtons gere o mesmo momento do início, né? Gere o mesmo momento de uma força de 400 newtons lá na extremidade a 60 centímetros do ponto. Ó. Bem, na letra E, né? O que ele pedia aqui na letra E? Se alguma das forças obtidas nas partes A, B, C e D é equivalente à força original. Vamos analisar aqui. Alguma delas é equivalente? Então, embora cada uma das forças gere o mesmo momento, que é a força de 450 newtons, nenhuma tem a mesma intensidade, direção e sentido, ó, percebam. Ok? Então, portanto, nenhuma das forças é equivalente a 450, porque para gerar o mesmo momento, se você varia a distância, mesmo que vertical, né, as duas forças na mesma direção e sentido, mas variou o tamanho vertical, o tamanho R da barra, então, naturalmente, se o momento é constante, a força tem que ser diferente. Bem, agora um exemplo tridimensional. Então, vamos analisar aqui o exemplo tridimensional, número 4 do livro. Então ele fala, ó, uma placa retangular é sustentada pelos suportes AB e por um fio CD. Então aqui você tem um suporte AB e esse fio aqui penduradinho. Sabendo que a tração no fio é de 200 newtons, determine o momento em relação a A e a força exercida pelo fio. Bem, o momento em relação a A, né, que é esse daqui, vai ser no ponto C, claro. O momento em relação a exercida pelo fio neste ponto. Então, o momento em relação a A vai ser no ponto C, a distância RC vezes a força. Então, perdão, a distância CA, que é RCA, e a força que está sendo aplicada neste ponto. Então, o que nós vamos ter aqui? Primeiro, descobrir quem é a força CA. Então, a força CA é a diferença entre a força C menos a força A. Ó, tomando como base aqui, ó, o espaço cartesiano x, y e z, como essa base, eu consigo escrever qualquer ponto em coordenadas para este objeto. Então, se eu pegar o C menos o A, basta escrever em coordenadas, né? Então, o C ele está aqui, ok? Então, se o C está aqui, ó, ele tem essa distância toda para Z, essa distância toda para X e não tem nada em Y, tá certo? E o A, por sua vez, ele está ligado direto em C, em K, né, no caso, que é o Z. Então ele não tem coordenada, ele é 0 em X e 0 em Y, ele está totalmente em K. Beleza? Então, você vai ter um RC menos um RA como sendo 0,3 e mais 0,08K. Ok? Que é justamente essa diferençazinha aqui, ó, que eu tenho. Então vai ser 0,08 em K e em I, justamente essa distância para cá, né, que ele iria, então em I que é Z, 0,3, que está desse lado aqui, que é o que sobra na subtração. Porque esse ponto não tem o valor inteiro em K, então a diferença é esse inteiro menos esse pedacinho, então sobra só esse aqui. E como A não tem nada em I, o I total é dado para esse ponto. Ok? Agora,
Calculando o elemento tridimensional, eu consigo desenhar exatamente a força. Como que eu calculo o elemento tridimensional? Eu pego o valor da força vezes o elemento tridimensional. Então, esse elemento tridimensional é dado por RCD, que é justamente essa distância aqui, o vetor, dividido pelo seu módulo. Então, acompanhe o vetor RCD, que é a diferença. Ele vai ser menos 0,3 em I, que está aqui, né? Para esse lado, indo para lá, né? Se ele está indo para lá, esse lado é negativo, mais 0,24J, que é a distância aqui em relação a Y, e 0,32, menos 0,32 em K, porque ele está indo para cima, em K ele está aqui, né? Então, em relação a esse lado todo aqui, eu tenho 0,32, que é o 0,24 mais o 0,8. Esse 0,8 não conta, que é da subtração em relação a D. Dividido pelo módulo. Como que eu tiro esse módulo? Pitágoras, 0,3 ao quadrado, mais 0,24 ao quadrado, mais 0,32 ao quadrado, tira a raiz, dá esse meio. Então, fazendo essa divisão aqui, eu vou obter força vezes esse elemento. Então, essa daqui é a força na direção da corda, em termos de suas coordenadas tridimensionais. Bem, por fim, sobrou isso aqui, não é isso? Então, essa é a força. Aqui você tem as coordenadas tridimensionais da posição. Então, basta você fazer o produto vetorial. Então, IJK, espaço, 0,3 em I, 0 em J e 0,08 em K, e menos 120, 96 menos 128. Fazendo a determinante, eu obtenho o momento em relação a A dado dessa forma aqui. Ok? Beleza? Então, calculamos o momento. Tudo em relação a C. Poderia calcular em relação a esse possível ponto aqui, se eu colocasse um D, podia calcular em termos de qualquer ponto, mas aí você teria que pelo menos ter uma força atuando para poder calcular esse momento e fazer o produto vetorial. Bem, o próximo exercício é a aplicação da força, né, em um determinado eixo do elemento tridimensional num cubo. Então, o exercício resolvido 5 diz o seguinte, ó, um cubo sofre a ação de uma força P conforme mostrado, tá aqui ó, o cubo bonitinho, determine o momento em P em relação a A, aqui ó, em relação à aresta AB, em relação à diagonal AG, a diagonal aqui ó, e determine a distância perpendicular entre AG e FC. AG e FC. A distância justamente entre as posições do vetor força e da diagonal do cubo. Bem, aqui está o desenho, né? De novo, x, y e z aqui, ó, com os seus referenciais. Então, eu vou calcular o momento em relação a P, não é? P está aqui. Então, obviamente, como o primeiro exercício fala, em relação a A, né, da força P, não em P, então o A está aqui. Então esse é o vetor força, não, esse é o vetor distância, FA, e o vetor força P está aqui. Então eu preciso descobrir as coordenadas desses vetores. Então, ó, o vetor RFA vai ser o quê? AI menos AJ, porque o RFA está aqui, né, em direção, ele está no F, na verdade, ele não tem coordenada Y, tá vendo? Esse ponto aqui não tem coordenada Y, então ele só vai ter A em Z e A em X. Só que em Y, como ele está caindo, né, ele tem também uma coordenada A, só que ele acaba anulando, né? Então você vai ficar com AI menos AJ. Então, AI, que está aqui, né? Essa direção. E J, que está aqui. Não tem K. E o vetor P, que está saindo daqui em direção a C, né? Ele vai ser justamente a diagonal, que é a diagonal entre A e A. Então você faz o Pitágoras aqui para descobrir quem é a diagonal. E aí você vai ver que as coordenadas vai ser P raiz de 2J menos raiz de 2K.
porque essa face aqui, ó, é uma face do plano YZ, ok? Então é do plano YZ indo em direção aqui, então você vai obter justamente esses números, então esse vetor. Consequentemente, calculando o momento entre elas, você vai obter esse momento aqui. Tá? Agora, em relação a AB, que é essa aqui, basta fazer a projeção, né? Então eu vou pegar em relação a B, que é a coordenada I, e vou fazer a projeção dela, que é o produto escalar. Fazendo o produto escalar, eu vou obter AP raiz de 2. Bem, em relação à diagonal AG, a mesma coisa, eu vou fazer o produto escalar, só que para isso eu preciso calcular essa diagonal. Perceba que nessa diagonal todas as coordenadas são que ela está indo em direção a G, né? Então ela vai ser em direção a G AI menos J, porque está indo para o outro lado, né? Ela está ao contrário, e menos K. E dividido pelo módulo. Então vai dar 1 raiz de 3, I menos J menos K. Então agora fazendo o produto escalar, né? Você vai fazer isso vezes isso. Então aqui você tem o momento em A, que eu já tinha antes, né? Então eu pego o momento em A, faço o produto escalar com o G, que eu já tinha calculado antes, então eu obtenho isso daqui. Então esse daqui, 1/3, é o meu lambda, né? Que é o meu vetor tridimensional, o versor tridimensional, multiplicado escalarmente pelo momento em A que eu já tinha calculado antes. Então esse é o AG. A distância perpendicular entre AG e FC, basta você pegar AG, que é essa daqui, né? Perdão, AG, que é a diagonal que eu já tinha antes, e FC, que é o P. Então, só fazer o produto escalar dos dois. Perceba que é zero, ok? A distância perpendicular, porque não existe realmente a distância perpendicular entre eles, é zero. Então, portanto, P é perpendicular a AG, porque o módulo da distância é A raiz de 6. Então, perceba que o produto escalar deu zero, então P vai ser perpendicular a AG, ok? Logo, eu consigo calcular essa distância. Tá aqui, ó. O desenho da diagonal perpendicular, tá vendo? Então funciona. Bem, o próximo exemplo é o exemplo número 6, que é a solução desse sistema também introduzindo binários. Então determine, ó, nessa figura aqui, os componentes do binário único equivalente aos dois binários mostrados. Olhem aqui, ó, eu tenho um binário aqui, ó, 90 para a esquerda e 90 para a direita, e tenho 135 para dentro e 135 para fora. Então o que você vai fazer? Você determina um ponto de intersecção, por exemplo o A, e você coloca duas forças de 90 em sentidos opostos. Aí você produz um terceiro binário, porque aí vai ficar mais fácil. Você acaba identificando um ponto comum aí para todas as forças. Tá? Porque eu já tenho uma força equivalente de 90 aplicada aí nesses pontos aqui se eu usar a mesma linha de ação. Então também pode-se calcular os momentos das quatro forças em relação a um único ponto O. Dá para fazer isso. Então, ó, se eu introduzir um binário aqui, nas direções de 90, eu vou ter 90 e 90 para cá, certo? E aí basta você calcular os três binários, que é o momento em x, o momento em y e o momento em z. Então o momento em x, né, vai ser aqui. Então eu tenho que achar as forças que são perpendiculares a x, então 135, ou menos 135, vezes a distância em relação a x, que vai dar os 30 centímetros aqui em relação a z. Então, se eu pegar aqui em relação a x, né, que vai ser essa componente aqui, eu vou ter o 0,45 metros que está aqui. Então, vai dar esse valor aqui na coordenada x. Certo? Então, para rodar a coordenada x, eu tenho que ter a força no plano YZ. Agora, para rodar a y, eu tenho que ter o plano XZ. E para rodar Z, YX. Então 90
e 0,30, porque está aqui em relação a O, né? Beleza? E 90 e 0,22, que está aqui em relação a Z, que é perpendicular a esse. Então, logo, o momento vai ser dado desse jeito aqui, beleza? Bem, alternativamente, também podemos calcular os momentos em relação a D, aqui embaixo. Então, você tem duas forças aqui e usar a soma dos momentos. Então, somente as forças C e E agem no ponto D. Então, basta você pegar o momento em D, que vai ser 0,45, que é a soma dos dois aqui, em relação a J. Está vendo aqui o J, que é Y. E o vetor é força, que é menos 135 na direção K. Então, eu vou ter um vetor aqui e um vetor aqui. E somar com outro momento em relação a 90. Então, 90 está para cá, então ela é menos 90i, porque está indo na direção X. E aqui você tem o posicionamento do ponto D, que é 0,25 em J e 0,30 em K. Somando os dois, você vai obter o momento final aí em relação a esse. Beleza? Bem, o resolvido número 8, você tem uma viga aqui, ó. Esse daqui é uma solução clássica que você tem em exercícios de viga. Então, para essa viga acima, reduz o sistema de forças dado a um sistema de força binário equivalente em A, um sistema binário equivalente em B e uma força única ou resultante. Então, como as reações de apoio não estão incluídas, o sistema não manterá a viga em equilíbrio, então eu não vou considerar isso daqui. Então, passos. Calcula primeiro em relação a A, o binário equivalente, depois a B, e determinamos o ponto de aplicação. Então, lembrem que para fazer isso primeiro, vamos calcular os binários resultantes em cada um deles. Então, você vai pegar a força resultante em cada um deles, beleza? Então, tudo que tem para cima, menos tudo que tem para baixo. Então, vai sobrar uma força resultante aí de menos 600J para baixo. Ok? Vou tirar aqui. Que aí vai ser 250 para cima e 250 para baixo. Vai sobrar só os 600. Bem, então o momento vai ser o quê? Os 600 aplicados no ponto A, menos 600, ok? E a posição que você vai ter. Então vai ser 1,6i, que vem da posição dos 600, né? Em direção a A, que já está em X, vezes os 600 em direção menos J, mais os 2,8i, que vem daqui, né? Do 100 para cima, vezes o A, que é a distância de 100, mais os 4,8 total e os 150. Então você pode calcular esse momento resultante através da somatória dos momentos, ok? Então logo você vai ter o momento como sendo esse. Então você tem a força resultante aplicada em A, que vai ser os menos 600, cujo momento equivalente é de menos 1.880 newton, tá? Aí, newton metro. Aí você tem que analisar, claro que a resposta do momento é em direção a K, mas esse sinal negativo aqui vai depender das rotações. Então, por exemplo, o primeiro momento aqui, né, que é o do menos 600, ele está para baixo. Ok? Então, se está para baixo, ele vai gerar está para baixo, né, virando aqui no sentido horário. Então, ele vai ser menos. O 100 está para cima. Então, ele vai rodar no sentido anti-horário, negativo. E esse daqui roda no sentido horário positivo. Ok? Então, vai ser esse positivo, porque eu tenho um negativo aqui, né? E esse daqui também. E aí vai sobrar esse valor total aí.
Bem, em relação a B, a resultante é a mesma, então ela continua sendo aqui 600, só que aí quando você for calcular o momento binário, você vai eliminar a força que está sendo atuada aqui, né? Você só vai considerar as outras em relação à distância B. Então, você vai pegar o somatório do binário em B, então vai ser justamente o momento em A mais a diferença vezes o R, que eu já tinha calculado antes. Então você pegou o que você tem em binário, que foi calculado antes, mais o valor menos 4,8 metros I, vetor menos 600J. Então você vai obter isso daqui. Então essa daqui é a diferença do R em B. Aqui na letra B, né, ele fala um sistema binário equivalente em B. Em A é dado por isso, e em B é dado por isso. Porque aqui eu já calculei só o lado esquerdo e depois o lado direito. Beleza? E aí no final você tem a única equivalente que é dada por 1000. Isso mesmo. A única equivalente é quando você soma esses binários aqui, a força única equivalente ao resultante é os menos 600 newtons na direção J. Ou seja, J para baixo. Bem, e o exemplo 10, que nós temos na solução, então agora eu tenho 3 cabos que estão presos por um suporte, como ilustrado. Substituo as forças exercidas pelos cabos por um sistema de força binária equivalente em A. Então aqui, ó, neste ponto. Então determinamos os vetores posição relativos ao traçado, no ponto. Decompomos as forças em componentes retangulares. Cuidado que o processo aqui me dá vetores tridimensionais. Calculamos a força resultante e depois o binário equivalente saindo da força resultante. Então, primeiro, determinamos todos os vetores posição, ok? De todas as forças. Então, é o A em relação a B, o A em relação a C e o A em relação a D. Tá vendo? Então, se for o BA, que é esse daqui, vai ser 0,75I, que é o que está aqui na direção X, tá vendo? Aqui. E mais 0,5K, que é o que está aqui. Ó. Repartindo do ponto de referência, que seria o zero em Y, ele não tem altura. O C, que é o que está aqui, ele vai ter 0,75I, também do mesmo jeito, só que ele vai ter menos, em relação à origem, 0,05K. Lembrando que os milímetros aqui foram todos transformados em metro. E o D, que está aqui embaixo, ele vai ter, nessa posição aqui, 0,100 milímetros em X, que é esse lado aqui, e em relação a Y, a mesma coisa. Então ele vai ter aqui neste ponto, como ele ele só está nessa posição em X, ele só vai ter isso daqui e 0 negativo em relação a A, tá vendo? Que o A aqui está para cima, então ele vai ter 0,1 também para cima negativo. Ele não tem K, porque não está para a direita nem para a esquerda, diferente desses outros. Bem, então para calcular o que ele pede primeiro, né, que é o equivalente em A, eu tenho a força. Agora basta eu pegar essa força em termos do componente tridimensional. Então essa força está aqui, não é? Então o componente tridimensional vai ser em relação ao EB. Então calculou o componente tridimensional que sai daqui, né? O EB. Ok? Então o B está aqui. Então calculou o EB. E aí calculando este valor, você obtém aqui, né? Como ele está indo aqui para baixo, o ponto E está aqui, ó, em coordenadas bonitinho. Então basta você calcular a diagonal tridimensional. Então, fazendo essa conta, que é o vetor dividido pelo módulo, você obtém o FB dado como esse. O FC, ele está aqui, tá? Em termos das coordenadas, ele está deitadinho, né? Então, se ele está aqui no ângulo de 90, ele tem coordenadas cosseno de 45 menos cosseno de 45, nos dois, né? Na direção X e na direção menos K, que ele está indo lá para o outro lado.
Então, calculando as forças, eu obtenho isso. E o D que está aqui embaixo, está vendo que ele tem um ângulo aqui para cima, então ele vai ter cosseno de 60 na direção I, que é isso aqui, e cosseno de 30 na direção J, que é essa aqui. Então ele obtém esse valor aqui. Beleza? O único que está inclinado tridimensionalmente é o B. Bem, agora eu tenho as forças, tenho os R's, o que eu vou fazer? A somatória de todos os momentos. Então, se eu somar todas as forças, eu vou obter um valor resultante desse aqui, ó. Basta pegar essa FB mais FC mais FD. Eu vou obter essa resultante. E para calcular o binário resultante, basta pegar o quê? A somatória da forças vezes a distância. Então, você faz para cada um deles, tá vendo? O RBA pelo FB, que é o que estava aqui. O RCA, que é o que estava aqui, FB. E o TA, FD. Você calcula cada um dos momentos e depois soma todos. Então, aqui eu tenho a força equivalente, o R, que vai estar... 160 que vai estar aqui, né? 160, 400 e pouco, 439 e menos 500 para fora, essa é a força. E o binário equivalente, perceba que o vetor binário tem os círculozinhos aqui andando nele, né? E aqui você tem os binários em cada uma, os momentos binários em cada uma das coordenadas, tá certo? Espero que tenha ajudado, galera. Qualquer dúvida, peguem os exercícios que estão propostos para solução e qualquer dúvida tirem lá nos nossos canais de comunicação. Obrigado, pessoal. Bons estudos.